Bom dia a todos e todas que assistem esse encontro. Eu me chamo Tayane Vicente Vanderberg, eu sou uma mulher parda de cabelos cacheados compridos, eu uso óculos e uma blusa com listras brancas e preta. Eu sou pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, e estarei realizando a mediação desse evento em conjunto com a professora Cecília Frank, do Departamento de Estudos e Projetos Museológicos da Unirio. Esse evento é resultado de uma parceria entre o projeto de extensão da Unirio, Acervos Pessoais em Foco, e o projeto de pesquisa da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Diálogos no Arquivo. Os projetos realizam encontros com museólogos, arquivistas, historiadores e demais profissionais de instituições públicas ou privadas que são responsáveis pela salvaguarda, pesquisa e difusão de acervos pessoais. O intuito é trocar ideias sobre a relevância desses conjuntos documentais para o cultural e a memória individual, coletiva e social. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 7º Encontro dos Projetos, que tem como tema os arquivos da imigração e conflitos armados. Hoje nós recebemos a professora Letícia Negro, que é doutora em História pela Universidade de Brasília, professora no Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, e integra o quadro permanente de professores do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Sua produção acadêmica dialoga com as áreas de museus e arquivos. Hoje nós também recebemos o pesquisador Gabriel Machado, que é doutorando em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em História e mestrado em História Global pela mesma instituição. Ele integra o Núcleo de Políticas da Escrita, da Memória e da Imagem. Também o Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais e o Laboratório de Pesquisa Social. E também faz parte do projeto de extensão Métricas Subjetivas do Tempo, a Memória como Transmissão Cultural. E o projeto internacional Grupos, Dirigentes e Domínios Políticos na América Latina. O trabalho de representação de interesse em múltiplas escalas. Gabriel foi bolsista de iniciação científica no Laboratório de Estudos de Gênero e História e envolve pesquisa de doutorado sobre a produção, circulação e disputa de memórias da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, no Brasil. Ele também participa do projeto A Memória como Recurso Simbólico de Dominação, Poder e Etnicidade nos Acervos da Imigração, que é dedicado à análise das relações entre cultura, memória, patrimônio e legitimação de poder em espaços de preservação histórica em Santa Catarina. Muito obrigada, Letícia e Gabriel, por aceitarem um convite e estarem conosco hoje. Eu aproveito também para divulgar o canal do YouTube do Projeto Acervos Pessoais em Foco, no qual vocês podem se cadastrar e acessar os encontros anteriores e onde também será disponibilizada a gravação deste encontro. Por fim, cabe destacar que as instituições não podem ser vinculadas às opiniões das falas dos palestrantes e o 7º encontro com a fala da professora Letícia Negro. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas que nos assistem, a Tayane, a Cecília, a quem eu agradeço por estar aqui hoje, pelo convite. Eu sou uma pessoa de pele bem clara, cabelo meio loiro, já meio grisalho, estou usando óculos, sou uma pessoa de meia idade, enfim, e vou apresentar aqui alguns resultados preliminares de um projeto que eu e o Gabriel Simão, que me acompanha nessa mesa hoje, estamos desenvolvendo na Universidade Federal de Santa Catarina. É um projeto PIBIC, que engloba também pesquisas, começou com pesquisas anteriores sobre acervos de imigração e vem se estendendo com a ajuda de bolsistas do curso de graduação de História. Então, eu vou iniciar a minha apresentação aqui, colocar no modo apresentação, trouxe uns slides. Enfim, esse trabalho que eu trouxe para apresentar é parte do projeto, não é a integralidade dele. Eu fiz um recorte que é espacial
e sobre acervos dessa região aqui, que abrange o Vale do Itapocu e o Vale do Itajaí. São regiões do norte de Santa Catarina, né, que compreendem cidades com indicadores de desenvolvimento assim, e de desenvolvimento humano, como se diz, né, bastante altos. É uma área industrializada do estado de Santa Catarina, com uma expectativa de vida alta e uma população que varia de 600 mil pessoas em Joinville, que é a maior cidade do estado e sempre disputou a capitalidade com Florianópolis, é maior que Florianópolis, e até 199, 200 mil pessoas, né, que é de Jaraguá do Sul. Joinville é uma potência industrial, ela se destaca e vende, né, para todo o Brasil uma ideia de bem-estar, de cidade desenvolvida, de primeiro mundo, enfim, alguns estereótipos desse tipo. Blumenau também é uma cidade muito industrializada, conhecida pela tradição têxtil e ultimamente também de tecnologias da informação. E Jaraguá do Sul ficou conhecida como a cidade dos milionários aqui em em Santa Catarina, né, e no Brasil. É uma cidade que tem sido impulsionada pela indústria local e, inclusive, indústria siderúrgica e de outras áreas importantes para o desenvolvimento brasileiro. Esse projeto ele busca entender, então, os investimentos das elites empresariais do estado de Santa Catarina em cultura, especialmente na memória da imigração germânica, sobretudo, que é a ênfase, né, dessas narrativas construídas a partir desses investimentos nessas três cidades, Joinville, Jaraguá e Blumenau, é o que eu vou apresentar aqui. A gente também está trabalhando com Florianópolis, um pouco como um contraponto, né, pensando aí como é que outros investimentos acontecem, por exemplo, de empresários ligados a imobiliárias, ao mercado de turismo, enfim. Mas aqui eu recortei essas três cidades, que é a partir do que eu vou falar. E, bom, as nossas fontes, elas são as mais diversas possíveis, né? Quando a gente faz pesquisa, assim, o que cai na rede é peixe, em se tratando de fontes. Então, a gente trabalha com partimos desse dessa base de dados da rede Specula, que é uma rede, um trabalho muito interessante, que é coordenado pela professora Janice Gonçalves, do LabPac da UDESC, onde a gente vai clicando assim nas cidades e vai aparecendo um levantamento breve, né, com a descrição de instituições e acervos. Foi por aí que a gente começou o nosso levantamento nesse projeto, e a partir daí que nós selecionamos algumas instituições que a gente entende assim como casos emblemáticos desse tipo de investimento das elites empresariais, especificamente, né, em acervos da imigração. Então, a gente trabalha com jornais, trabalha também com documentos de diferentes arquivos históricos dessas localidades. Isso. É que o slide não está passando. Não está passando? Não está, ainda está na primeira. Agora foi. Agora tá. Eu vou voltar para o modo apresentação. Está na primeira no mapa? Nesse aqui? Está agora em Joinville. Tá. Bom, então, começando por Joinville, né? Aqui a gente tem... Esse investimento é sempre duplo. Eu não trouxe só um pouco da história dos arquivos, mas eu achei que era interessante partir desse universo de acervos privados e de como é que eles atravessam essas fronteiras do privado para ingressar no espaço público, e aí isso engloba tanto espaços de guarda documental como espaços museológicos, né? O caso de Joinville, onde tem nós estudamos, né, essas duas instituições, estamos estudando ainda. Nós temos o Museu Nacional de Imigração e Colonização, que ele foi criado por uma lei federal de deputados, que foi votada, né, que foi proposta por deputados udenistas da região norte de Santa Catarina, em 58, e acabou realmente se concretizando enquanto museu a partir de 1961 com a assinatura de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Joinville e o IFAM,
porque o IFAM resistiu um pouco a essa criação, e, de fato, se trata de uma instituição que, embora tenha sido criada por uma lei federal, né, como órgão vinculado ao IFAM, ela acabou capturada pela dinâmica política local e restringiu o seu acervo, o seu escopo, suas narrativas, a documentação que reuniu também, e que depois deu origem ao Arquivo Histórico de Joinville, a essa história da imigração germânica, uma história que eleva, né, os imigrantes, especialmente associados à figura do grande empresário industrial da região, a essa categoria de herói civilizador. Existem alguns padrões que a gente foi verificando, né, à medida que levantava os casos para analisar, que a começar por esse padrão da gestão privada, né, de organismos públicos. O Museu de Imigração ele foi por cerca de 4 décadas administrado por uma comissão de voluntários formada por industriais e filhas mulheres solteiras de industriais, em geral, descendentes de pessoas reputadas como pioneiros, né, ou ligados às famílias de pioneiros da colonização, que começaram essas coleções acumulando documentos, escrevendo crônicas sobre a cidade em jornais, e que, ao longo dessas décadas, financiaram as atividades do museu, garantiram a infraestrutura dele, né, alimentavam as coleções, buscando objetos no interior da cidade, junto a famílias de, por exemplo, operários que trabalhavam nas fábricas, e definiram a curadoria, inclusive fazendo exposições temporárias e frequentando cursos realizados no Rio de Janeiro e em outros estados no campo da museologia. O foco do museu é, de fato, esse mito do colono pioneiro, e o museu ele cresce e consegue reunir um acervo que é de mais de 6.000 peças, muito em função da regimentação também da classe política local, depois da campanha de nacionalização na era Vargas, quando, enfim, foi proibido, né, falar alemão, várias escolas foram fechadas, cerca de 2.000 escolas em Santa Catarina foram fechadas, enfim. É uma espécie de resposta política a essa campanha, especialmente que no estado de Santa Catarina, né, foi encampada pelas hostes políticas dos Ramos, que é uma oligarquia que vem do oeste do estado de Santa Catarina, não do norte, ligada a Vargas. Enfim, desse empreendimento memorial dos voluntários que cuidavam do museu, acabou nascendo também o acervo documental que deu origem ao Arquivo Histórico de Joinville, que foi criado mais ou menos 10 anos depois, a partir de uma coleção reunida pelo irmão do presidente da Comissão de Voluntários, Carlos Schneider, que era já morreu, né, mas que era proprietário de uma indústria de parafusos aqui da região. É bom lembrar que esse é um perfil comum também, é um outro padrão que a gente encontra nos arquivos, nas instituições arquivísticas dessa região, que são arquivos históricos, né? Arquivos históricos que se distinguem dos arquivos públicos municipais, mais voltados à gestão da documentação oficial, né, do município, da Câmara de Vereadores e coisas assim. Eles têm um acervo bastante híbrido, mas que começa como um monumento mesmo, como uma coleção privada, geralmente formada a partir do envolvimento dessas elites de membros de grandes famílias tradicionais da região com os festejos dos centenários de fundação das cidades. Então, aqui a gente percebe que existem diferentes formas, né, de adquirir esse direito de narrar a história da localidade, como se essa história fosse equivalente à história da imigração germânica, né? Nesse caso, a gente vê que existem essas figuras notáveis, né, chamadas de voluntários da cultura, que eles próprios passaram a ser também patrimonializados, né? Eu gosto de citar o Daniel Fabbri, quando ele diz que chegou um momento da história desses patrimônios, né, em que o espetáculo da história cede lugar à história do espetáculo. Ou seja, primeiro esses agentes patrimonializam, né,
o passado a partir de suas coleções e de seus rituais de autoconsagração, e depois eles próprios passam a se tornar patrimônio da cidade também. Esse livro, lançado aqui por um outro erudito de Joinville, o Apolinário Ternes, ele conta a história desses voluntários, que eram formados inicialmente por 9 pessoas. Uma delas era o Jaroslau Peixe, que era o administrador da antiga colônia, né, que deu origem à localidade, que era a colônia Dona Francisca, que pertencia à irmã da princesa Isabel, né, que era casada com o Conde de. E 2 proprietários executivos da indústria de fundação. Havia também 2 historiadores autodidatas, o Paulo Ficker e o próprio Adolfo Schneider, que depois cuja coleção deu origem ao arquivo histórico, e 4 mulheres, né, descendentes, filhas desses industriais, que também que trataram da formação das primeiras coleções. Aqui alguns dos piqueniques que se faziam, as promoções que faziam no pátio do museu. Essa narrativa do Minique, evidentemente... É que travou de novo, está no Joinville. Ai, meu Deus, eu já passei você tem que... Minha conexão não está muito boa, né? Passou agora? Letícia, acho que talvez ver se você consegue colocar no modo tela cheia também, que daí eu acho que o slide fica um pouco maior para a gente. Não sei se talvez assim você consiga ver melhor, acompanhar melhor para passar. Deixa eu ver. Onde é que está a tela cheia, gente? Vou exibir. Eu acho que se você for na barra de baixo, naquele símbolo antes do zoom. Isso. Sim, eu estava lá, eu já tinha posto lá, mas pelo jeito não estava indo. Agora foi, né? Agora está passando, mas não está em tela cheia. Tá. E agora? Foi? Não. Não, mudou o slide. Mas as pessoas conseguem acompanhar em maior tamanho se elas clicarem no abrir nova janela em cima de onde está a apresentação, elas conseguem visualizar. Desculpa, gente, eu estou aqui em tela cheia, eu não sei o que está acontecendo. Parou Nós agora. Estamos aqui no direito de narrar, não? Isso, parou nesse. Então, essa é a foto dos voluntários lá de Joinville. Aqui nós temos algumas das senhoras, né, que participavam da criação das exposições. Aqui, então, algumas contestações a esse discurso mais recentes, né, porque essa narrativa do Museu de Imigração, ela evidentemente solapou a presença de outros contingentes populacionais da região. Essa saga imigrante, ela é contada como sendo, né, digamos assim, a gênese de um ethos de trabalho, de esforço, a partir da coragem, do investimento, né, de colonos que teriam chegado num lugar tido como deserto, e com isso a gente não só silencia sobre a presença dos contingentes indígenas que habitavam ali aquela região, mas também sobre a violência cometida contra eles através do trabalho dos chamados bugreiros, né, que assassinavam indígenas entre a virada do século XIX e XX até os anos 30, mais ou menos, e também os afrodescendentes, né, na formação da colônia, muitos, na maioria, que trabalharam como escravizados, e que ultimamente têm sido homenageados, ou foram. Isso depende um pouco da composição de forças políticas no município, né? Em 2013, por exemplo, e nos anos ali 2010, a política do museu começou a mudar e começou a trabalhar com outros contingentes migratórios também, haitianos, enfim, isso vem se transformando. E também, a partir dos anos 2000, houve algumas apropriações estratégicas desse discurso do imigrante, como, por exemplo, a lavagem da escadaria do imigrante no Dia da Consciência Negra, né? Que foi um ritual realizado, inclusive, contando com várias mães de santo da região e pais de santo também. E aqui nessa foto a gente vê
uma homenagem aos escravizados que estavam sepultados num cemitério que já foi chamado de Cemitério dos Pioneiros e agora se chama de Cemitério do Imigrante, né? Enfim, o que acontece... desculpa. Acabou que a foto ficou em cima de alguns comentários, mas o que acontece nessa construção narrativa e expográfica, né, que a gente percebe nos arquivos? Aqui são 2 fotos do arquivo histórico, dos carros alegóricos que deram origem às coleções, tanto documentais quanto museológicas, né, por ocasião do centenário de Joinville, comemorado em 51. E aqui nós temos uma parte da exposição, chamado Palácio dos Príncipes, onde se privilegia essa ideia e esse retrato da Manchester catarinense como uma cidade industrial e se pretende louvar, então, esse legado de empresários bem-sucedidos, né? Através dessas narrativas, dessas exposições, que se constrói uma espécie de associação entre o bom gestor, né, e o bom político. E os herdeiros também dessas famílias, de onde saem os supostos pioneiros, bons gestores e bons políticos, que são os intérpretes autorizados desse passado que eles mesmos vão enquadrando e vão inventando, né? Esse é o caso, então, de Joinville, muito por alto. Aqui eu tenho só a imagem da exposição do Palácio dos Príncipes, que privilegia a história dessas grandes famílias, sobretudo a partir do 2º andar. O 1º andar conta um pouco a história dos Orleans e Bragança. E nós temos ainda nesse museu um circuito expositivo que abrange também uma casa em Chaimel, onde se procura mostrar como é que as famílias, né, do interior da cidade viviam. Enfim, é um museu de ambientes ali, propõe uma imersão mesmo no passado, né? E ainda outros 2 galpões, um chamado de Tecnologia Patrimonial, que já foi também chamado de Pavilhão da Indústria Pioneira, essa palavra está por toda parte, e outro que é sobre os meios de transporte. Enfim, vamos para Jaraguá do Sul, então, onde o que a gente tem aqui como instituição selecionada para mostrar para vocês é o Museu Histórico Emílio da Silva e o arquivo, também arquivo histórico municipal, Eugênio Vitor Schmöckel. Tanto o arquivo quanto o museu foram criados a partir de uma coleção pessoal do Emílio da Silva, que foi estudado, inclusive, primeiramente, essa coleção foi estudada pelo Gabriel, no TCC dele, no curso de História da UFSC, no TCC que eu orientei, e a gente mostra assim, que se trata de um mediador que fez do próprio processo de mediação cultural, dessa memória, né, das grandes famílias, um meio de ascensão social. A gente vai abordar isso um pouco melhor mais para frente. Ele dedicou a vida toda a inventariar a história da cidade, dessas famílias tradicionais. E a coleção dele, então, deu origem a esse Museu Emílio da Silva, do museu que foi fundado e refundado várias vezes ao longo da história da cidade, mas que nasce principalmente também, né, como o MNIC e o Arquivo de Joinville, da festa de celebração do centenário da fundação em 1976. É bom lembrar que Jaraguá do Sul se emancipou de Joinville em 1934, que é um momento político muito particular do estado de Santa Catarina, onde o integralismo emerge como uma força muito forte na localidade, aqui no norte do estado, mas não só, né? E o Emílio da Silva, ele era secretário do núcleo integralista local. E isso vai ser abordado de diferentes formas ao longo da história do museu e do próprio arquivo, que tem com ele, nos seus acervos, rastros desse envolvimento das elites empresariais e também dos pequenos agricultores da localidade com os fascismos. A gente nota na pesquisa também e alguns historiadores já pesquisaram sobre isso, o perfil social, né?
dos engajados com o integralismo é um pouco mais baixo do que das elites empresariais envolvidas com o nazismo. Existem as duas coisas nessas localidades, e esses envolvimentos históricos eles vão ser, na maior parte do tempo, né, principalmente até os anos 2000, assim, silenciados. O arquivo histórico Eugênio Schmeckel, por exemplo, que foi criado em 71, também a partir de uma coleção de fotografias e documentos reunidos pelo Emílio, ele tem e manteve guardado por mais de 10 anos fichas de filiação à ação integralista brasileira na localidade. E o uniforme do Emílio da Silva, né, camisa verde, que está aqui vestindo esse manequim, ele também permaneceu guardado no museu, que expunha fotos, por exemplo, de crianças diante do núcleo integralista de Jaraguá, com a legenda da foto dizendo que era um núcleo cultural da cidade, né? Algumas lideranças do integralismo também tinham seu retrato exposto, mas com a parte em que aparecia o sigma, né, na camisa, cortados, enfim. Só que, recentemente, esse silêncio vem sendo quebrado pelo investimento de alguns agentes, inclusive ainda ligados à gestão, né, institucional da memória na localidade, que vão se alinhando aí com correntes de extrema esquerda, especialmente com a FIB, né, a Frente Integralista Brasileira, que é uma organização neofascista criada em 1987 e que se envolveu aí também na recuperação dessa história em Jaraguá. O perfil do arquivo é muito marcado pelos arquivos familiares, pelos fundos de famílias. E aí é interessante, porque se você for procurar saber mais sobre a história do envolvimento dessas famílias com os fascismos, com o integralismo ou com o nazismo, enfim, você vai ter que percorrer caminhos meio tortuosos, né? Não existe um fundo ação integralista brasileira nesse arquivo, mas existem fundos familiares que participam desse movimento, né, de transmissão cultural monopolizado por essas famílias, que tenta fundir, né, um pouco a história dessas famílias com a história da cidade e com a história da imigração. Então, aqui nós temos alguns documentos retirados do Fundo Família Gruba, que está no arquivo histórico da cidade. Nós temos aqui uma marcha, né? Ele foi prefeito do PRP, que é um partido para o qual migraram vários integralistas e depois para a Arena, né? Existe esse encadeamento, né, do destaque político e empresarial, de como o empreendedorismo legitima a ação política desses sujeitos e, ao mesmo tempo, o investimento na cultura, né, permite converter esse capital econômico em capital político. Eles se tornam realmente os intérpretes privilegiados da história da localidade, então proliferam esses livros também sobre histórias das famílias, dos grandes empreendedores, e por aí vai. Esse é o padrão discursivo, né, das instituições dessa região. No caso do Emílio da Silva, o direito de narrar é uma espécie de investimento social. O Emílio tem uma sócio-odisseia que leva por um caminho um pouco imprevisto em relação e diferente daquele caminho dos componentes integrantes, né, da comissão de voluntários do MNIC. Aqui a gente vê que se tratava, né, de uma pessoa, como se dizia na época, um caboclo, né? Ele era filho de uma escravizada liberta que acabou adotado por um engenheiro austro-húngaro, de sobrenome Jordan, se eu não me engano. E depois ele se engajou no integralismo, como você pode ver, vocês podem ver aqui ele está vestido, né, com o uniforme dos camisas verdes, e acabou se tornando um grande cronista da cidade, depois de ter atuado como delegado também de polícia, sem nunca ter feito curso de direito, inclusive, durante a ditadura militar. Ele era tido como um delegado linha dura, né? Ele foi aprender alemão, acabou sendo professor de alemão também, e à medida que ele se consolida como grande mediador da história da cidade, ele vai tendo a sua imagem embranquecida
e a sua trajetória suavizada. Então, esse aqui é uma cartilha, aqui embaixo a gente vê, uma cartilha patrocinada pela VEG, que é uma das indústrias de Jaraguá, que tem entre os sócios o filho do Emílio, né? O Egon. VEG é a inicial dos 3 sócios, né? E que patrocinou essa cartilha que foi distribuída pelo Museu Histórico Municipal, contando a história da localidade e tal, e aqui ele é esse senhorzinho de bigode e bem branquinho, porque a gente vê, inclusive, uma criança negra, né, ouvindo a história, e muito diferente dele, né? Então, essa imagem do vovô vai encobrindo, né, esse professor linha dura que usava castigos físicos, que tinha um passado de militância política ativa, né, dentro da extrema-direita. Aqui são algumas imagens que eu coloquei para falar um pouco desse passado integralista que volta à cena. Até num artigo que a gente publicou, eu e o Gabriel, a gente diz assim, do sigilo, do segredo familiar à meia-verdade histórica, né? Porque aí ele passa a emergir em novas salas que são criadas dentro do museu por esse diretor aí, Ademir Pfeiffer, isso é uma foto de 2013, que promove, inclusive, eventos que chamam a comunidade a lembrar das memórias do integralismo no Vale do Itapocu. Essa foi uma mesa redonda realizada em 2014 e foi realizada de novo em 2015. E assim, em 2016, a cidade de Jaraguá ela vai comemorar os 82 anos da sua emancipação, realizando uma cerimônia na Câmara de Vereadores em desagravo às chamadas vítimas da ditadura do Estado Novo, que seriam os vereadores eleitos pelo integralismo, né, na sua maioria dos 8 homenageados, 6 eram lideranças integralistas, incluindo o Emílio da Silva, que nunca chegaram a tomar posse. Então, eles são simbolicamente empossados nesse ritual aí de 2016, em comemoração ao aniversário de emancipação da cidade. Então, essa memória que era silenciada, que durante toda a ditadura tinha sido encoberta, inclusive pelo anticomunismo, né, ela passa a figurar orgulhosamente, né, como um objeto que legitima um desejo de reparação histórica dentro de um certo discurso do perdão, né, que a gente vê circular em termos não só no Brasil, mas no mundo, né, e que fazem da memória realmente algo que desliza, né, desse registro da celebração para o registro dos direitos civis. Só que aí, nesse caso, as vítimas são os integralistas perseguidos pelo Vargas. E aí partimos para Blumenau, onde a gente tem o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, ele também um líder da ação integralista na localidade, ele foi vereador, depois foi prefeito, um grande mediador como o Emílio da Silva, né? Também uma localidade onde se verifica essa sobreposição aí entre o público e o privado, né, e a participação de grandes indústrias, como aqui a gente tem a Albany Internacional, a Hering, a Teca, a Karsten, patrocinando a construção do prédio do arquivo, e também um acervo que se notabiliza pelo seu caráter monumental. É também um arquivo histórico, não um arquivo público municipal que participasse, assim, que participe da gestão pública, né? Mas que tem mais a ver com esses fundos pessoais privados, com as coleções da memória da cidade, que são as primeiras que ingressam por conta da atividade colecionista desse ator, José Ferreira da Silva, a partir de 1948. Aqui a gente tem um exemplar que homenageia, né, o José Ferreira da Silva, morto em 73, um exemplar da Blumenau em Cadernos, que é uma publicação do arquivo de Blumenau, que ele iniciou e que permanece até hoje ativa.
Nós temos aqui a Fundação Cultural de Blumenau, aqui em cima, a sede do arquivo, cuja construção foi patrocinada por aquelas indústrias, e aqui embaixo a gente tem o Museu da Família Colonial. Ele está localizado no Centro Histórico de Blumenau, ele é um dos mais antigos da cidade, e como o arquivo, ele também nasceu, né, das coleções reunidas para fins de celebração do centenário de Blumenau, que foi comemorado em 50, um ano antes de Joinville. Joinville e Blumenau também sempre competiram uma com a outra, né? E ambas com Florianópolis. É interessante lembrar que essa doação, ela veio na sequência da festa do centenário, que previa, né, o lançamento da pedra fundamental dessa Casa Doutor Blumenau. Aqui a genealogia dos familiares descendentes deste pioneiro, o Doutor Blumenau, que era o sujeito que administrou também a colônia, já previa, então, a criação de um arquivo, de um museu da colonização, de uma biblioteca pública e de um auditório. E quem vai ser a doadora? Uma pessoa que tem o direito de narrar como uma obrigação, que é Edith Gerner. Ela é filha do Vitor Gerner, que era sobrinho do Hermann Blumenau, o fundador da colônia, sobrinha neta dele, portanto, ela doou a casa que pertencia ao pai dela em 1952, e depois, quando ela morreu, ficou a cargo, então, do José Ferreira, né, do José Ferreira da Silva, montar o museu, que é também um museu de ambientes. Essa casa, esse Museu da Família Colonial, ele junta com o Horto Florestal da cidade, o pátio da casa é o Horto Florestal, são 3 casas juntas, né, dando aí uma área de 2 quilômetros quadrados, e que também, como a Casa Enxaimel, lá do Museu de Joinville, pretende reconstituir, né, o modo de vida das famílias que fundaram a colônia. Esse acervo ele começou com as famílias Blumenau e Gertner, e depois continuou crescendo por outras doações, que são uma espécie de ritual, né, dos herdeiros dessas famílias, e especialmente das herdeiras, das mulheres. A Edith, ultimamente, tem sido recuperada como uma mulher à frente do seu tempo e tal, porque ela era atriz, ela atuou em companhias na Alemanha, em companhias de teatro em Berlim, e ela, nos anos 20, ela voltou para cuidar do irmão e do pai, e acabou vivendo entre gatos e livros. E é por isso que, dentro desse circuito, nós temos aqui um cemitério de gatos, como vocês podem ver. Bom, o que a gente pode concluir dessa minha exposição, que já foi meio longa? Primeiro, que o investimento dessas elites empresariais na manutenção dos acervos e das instituições de memória é uma espécie de ritual de autoconsagração que permite a conversão, né, desse capital econômico em capital político, a partir do investimento da cultura, né? Segundo, é que essas narrativas autorizadas, elas vão traduzindo a história da cidade como história da sua família e como história da imigração teuto-catarinense. E isso vai ser mobilizado a partir do agenciamento de artefatos preservados, primeiro no âmbito privado, né? E depois no âmbito público, graças à mediação dessas figuras, que são os mediadores, os voluntários, o Emílio da Silva, os descendentes das famílias, né, e que conseguem promover essa fusão do pioneiro com o industrial. E, nesse sentido, essa categoria família, ela se torna uma categoria total, no sentido do Marcel Mauss mesmo, né? Ela intervém sobre diferentes esferas da vida social dessas localidades. E os marcadores étnicos acabam sendo usados para fundamentar a legitimidade desses mediadores, né, que são, enfim, os intérpretes dessa cultura do trabalho, das tradições dos antepassados e todas as festas que alimentam também o consumo turístico local. E aí chama atenção que, enquanto os acervos dos arquivos eles revelam, né, para quem conseguir ativá-los, as aproximações históricas dessas famílias com o nazismo e com o integralismo, e aí a gente vê que os industriais, né, muitas vezes têm relações com o nazismo, e os mediadores com o integralismo.
As expografias dos museus, elas vão operar num padrão de silenciamento, né? A gente não vê os bugreiros, a gente não vê indígenas, a gente não vê o contingente, né, escravizado que trabalhava para essas pessoas. A gente também não ouve falar da campanha de nacionalização nas exposições, embora o troco político a essa campanha seja o verdadeiro catalisador, né, dessas iniciativas, pelo menos nos casos de Blumenau e Joinville, nos anos 50. E a gente também não via, até recentemente, um esforço crítico, né, de pensar e de compreender a adesão de parte da população, né, dessas cidades às ideologias de extrema-direita desde os anos 30 em diante. Dos anos 2000 para cá é que isso vem mudando, como eu disse, né, a partir de alguns investimentos de pessoas da localidade ligadas aos movimentos neofascistas que vêm proliferando no Brasil, e em especial em Santa Catarina. Aqui eu tenho uma imagem de onde essas coisas que eu estou falando foram publicadas, a bibliografia, e muito obrigada pela escuta. E encerro a minha apresentação. Muito obrigada, professora Letícia. Muito boa a sua apresentação. Acho que dá esse panorama também, como a gente consegue sair um pouco dos indivíduos, né, e como eles se ramificam em discursos, né, que atrelados tanto ao território como ao discurso político e de construção de memória dessas localidades, né? Esse vínculo, como o dinheiro funciona para dar voz a certos discursos e ocultar outros, e como isso vem mudando recentemente. Acho que isso tem muito a ver também com a nossa trajetória política de país, né? Isso é muito interessante também, né? Com a ascensão das extremas direitas. Eu quero passar agora a palavra para o Gabriel. Gabriel, por favor, a palavra é sua. Com licença, só vou botar aqui. Não estou podendo compartilhar ainda, só a tela. Agora sim. Foi? Acho que sim. Só confirmem se está aparecendo, por gentileza. Está aparecendo. Perfeito. Então tá. Bom dia a todas as pessoas presentes. Antes de começar, eu faço uma breve autodescrição. Eu sou Gabriel Machado, sou um homem branco de cabelo castanho. Estou usando uma camisa escura e óculos, falo de um ambiente de trabalho com uma estante de livros ao fundo. Eu agradeço imensamente, novamente, né, esse convite para participar dessa mesa, e essa oportunidade, né, de dialogar com pesquisadoras e profissionais que vêm pensando os acervos como objetos atravessados por investimentos sociais, disputas de sentido e as formas variadas, né, de uso do passado. A minha fala é parte de uma questão que atravessa a minha pesquisa atual. Quais são os princípios que autorizam determinados agentes e atores coletivos, entre eles veteranos de guerra, descendentes, associações, militares, historiadores, colecionadores e instituições de memória, a falar em nome da FEB, a Força Expedicionária Brasileira? Bom, eu parto dos acervos vinculados àquilo que os próprios agentes chamam de, entre aspas, uma família febiana, para examinar esse problema. Nesse caso específico, fotografias, medalhas, uniformes, cartas, diários, atas, jornais associativos, objetos de campanha, eles não permanecem restritos à condição de vestígios da guerra ou da própria sociabilidade dos seus protagonistas após o retorno ao Brasil. Esses materiais, apesar de uma grande dispersão geográfica, sustentam vínculos, organizam pertencimentos, conferem reconhecimento e, de certa forma, distribuem a autoridade sobre o passado expedicionário. Para situar o caso, a FEB foi um contingente militar enviado pelo Brasil à campanha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1945. Reunindo mais de 25 mil pessoas, a FEB integrou o esforço aliado contra as forças nazifascistas. Após o retorno ao Brasil, a sua memória pública
passou a ser marcada por consagrações, reivindicações políticas e disputas, um processo cuja explicação não se rende aos 20 minutos dessa exposição. Mas, como demonstra a historiografia, a experiência expedicionária se prolongou nos problemas de reintegração, nas lutas por amparo, nas formas de sociabilidade dos ex-combatentes e na criação de associações, primeiramente voltadas à assistência, à representação coletiva e à preservação da memória da guerra. A Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, fundada no Rio de Janeiro em 1945, foi uma das primeiras e mais importantes formas organizativas desse processo, mas ela não esgota o universo associativo dos veteranos. Ao seu lado, em relação tensa com ela, surgiram entidades locais e regionais independentes como a Legião Paranaense do Expedicionário, a LPE, além de organizações posteriores, entre as quais a ANVIFEB, formada a partir de articulações que ganham força nas décadas de 60 e 70. Ao longo das décadas seguintes, essas entidades acumularam diversos documentos e objetos, inicialmente ligados à vida associativa e à luta por direitos e às necessidades práticas de reconhecimento. Esses materiais assumiram progressivamente uma função memorial. As associações que nos primeiros anos operavam como espaços de amparo, de reivindicação e convivência passaram também a funcionar como lugares de guarda, de exposição e de transmissão cultural. Nesse deslocamento, o acervo se torna um dos meios pelos quais a autoridade dos veteranos e posteriormente de seus sucessores poderia ser preservada, publicizada e disputada. Esse processo ajuda a compreender a geografia dispersa dos acervos da FEB. Alguns trabalhos observam que a documentação relativa à participação brasileira na Segunda Guerra está distribuída por diferentes instituições do país, somada ainda a arquivos pessoais e a coleções particulares dos veteranos. No Rio de Janeiro, concentram-se em instituições como o Arquivo Histórico do Exército, o Arquivo Nacional, o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial e a Casa da FEB. Em Curitiba, a gente tem o Museu do Expedicionário, e como a gente pode ver ainda muito sumariamente em outras cidades, os acervos aparecem como sedes associativas, museus locais, salas de memória, coleções familiares, fundos documentais, monumentos e exposições em unidades militares. Essa pluralidade indica que os museus e coleções da FEB oscilam entre iniciativas associativas domésticas e espaços vinculados principalmente às Forças Armadas, sendo todos eles atravessados por problemas de conservação, de institucionalização e de produção do conhecimento. A gente pode periodizar esse processo em 3 movimentos. No imediato pós-guerra, entre 45 e 50, predomina a reintegração social, o assistencialismo, a construção de uma espécie de voz coletiva dos veteranos, nesse processo de reintegração social mesmo. Entre as décadas de 60 e 80, as associações consolidam os seus ritos comemorativos, bibliotecas, arquivos e museus próprios, enquanto cresce a preocupação com o destino futuro de seus bens. Já nos anos 90 e, sobretudo, nos anos 2000, com a redução acentuada do número de veteranos vivos, o problema da preservação se complexifica. E é nesse cenário que se compreende a categoria nativa, entre aspas, família febiana. Ela não designa uma família no sentido estritamente consanguíneo, embora o parentesco, de fato, tenha muito peso. Se trata de uma comunidade memorial, uma comunidade afetiva formada por veteranos, descendentes, dirigentes associativos, militares, mas também pesquisadores e entusiastas reunidos em torno da preservação da memória da FEB contra um alegado, entre aspas, esquecimento. Nos relatos da pesquisa de campo que eu fiz, os veteranos aparecem sempre como irmãos de guerra e, logicamente, seus descendentes se descrevem, então, como primos de guerra, todos unidos pelo compromisso de preservar uma herança comum. Com a diminuição do número de veteranos, os filhos, e principalmente as filhas, passaram a ocupar lugares antes reservados aos combatentes. Dirigem as associações, organizam cerimônias, cuidam dos arquivos, administram museus, mantêm páginas virtuais e decidem, sobre o destino desses objetos, muitas vezes familiares. É precisamente nesse ponto que a ideia de esquecimento precisa ser recolocada. A participação brasileira na guerra permaneceu presente em cerimônias, monumentos, publicações, museus, etc. O termo, portanto, não aponta para uma ausência pura da memória. Ela nomeia, de modo nativo, uma percepção coletiva sobre a precariedade do reconhecimento conferido aos expedicionários depois do seu retorno.
A sua força deriva do descompasso entre a consagração pública da figura do herói expedicionário e as expectativas produzidas por essa consagração, além das adesões desiguais a essa imagem do herói e as dificuldades concretas de reintegração enfrentadas pelos veteranos do pós-guerra. Ao ser mobilizado pela família febiana, essa ideia de esquecimento funciona mais como um diagnóstico moral, uma espécie de linguagem de reivindicação e, sobretudo, um pretexto para o trabalho permanente de preservação dos acervos. Bom, se os acervos resultam de processos sociais, e sua constituição envolve sempre esses processos de seleção, ordenação, investimentos institucionais e formas específicas de transmissão, eles não podem ser tratados como reservatórios neutros de informações. E no caso da FEB, os documentos escritos, as entrevistas, os diários, fotografias, os objetos de campanha, tudo isso, eles participam da produção dos modos pelos quais essa experiência pode ser narrada, reconhecida e mobilizada para diferentes fins. A partir daí, eu queria distinguir 3 modalidades de enunciação do passado da FEB. Elas aparecem sobrepostas, embora não sejam redutíveis umas às outras. Todas se articulam em torno dessa alegada batalha contra o esquecimento, mas cada uma, porém, transforma essa batalha em linguagem própria de legitimação. Para tornar esse ponto um pouco mais concreto, eu vou tomar o caso paranaense como exemplo. A Legião Paranaense do Expedicionário, a LPE, o Museu do Expedicionário e a atuação de pesquisadores ligados ao UFPR e a presença do Exército em torno da figura de Max Wolff Filho, veterano da FEB, permitem observar, num mesmo espaço memorial, as relações nem sempre pacíficas entre a associação, historiografia e a instituição militar. A primeira modalidade é de ordem associativa e familiar. A sua autoridade se forma justamente pela essa capacidade de inscrever a experiência expedicionária numa cadeia reconhecida de transmissão, ou seja, o testemunho dos veteranos, a sucessão dos descendentes, a custódia de objetos, a participação em cerimônias, a gestão das sedes, dos museus e dos arquivos. No interior dessa família febiana, falar em nome da FEB exige sempre uma demonstração prática de um vínculo continuado com o passado. Então, guardar uma medalha, preservar fotografias, expor uniformes, organizar homenagens são digamos, operações de produção e de manutenção desse legado. Essas práticas, de certa forma, conferem continuidade a trajetórias familiares, elas estabilizam narrativas exemplares, transformam objetos em sinais de pertencimento e autorizam determinados agentes a ocupar posições de porta-voz desse passado. Nesse regime de autoridade, os acervos funcionam também como bens de distinção. As peças raras, os documentos inéditos, as coleções volumosas, objetos associados a personagens prestigiosos ou materiais capazes de atrair pesquisadores, militares e visitantes alteram, de alguma forma, as hierarquias internas da vida associativa. Então, a posse, a doação, a exposição, a administração desses bens acabam ampliando reputações, reforçando linhagens familiares e redistribuindo o prestígio nessa espécie de mercado memorial febiano. O ativismo contra o esquecimento apresenta sempre esse investimento como um dever moral, coisa de homenagem e de reparação ao legado dos pracinhas. E ao fazê-lo, encobre sempre, parcialmente, os ganhos de reconhecimento produzidos pela própria guarda dos acervos. Então, esses materiais sustentam esses vínculos, transmitem memórias e, ao mesmo tempo que definem quem acumula a autoridade para preservar, narrar e fazer circular o passado expedicionário. No Paraná, a LPE permite observar ainda outros usos, dessa vez de ordem político-partidária. A Casa do Expedicionário, inaugurada em 1951 pela LPE, tudo isso funciona num único prédio. Reunia atendimento médico, jurídico, administrativo, cultural e profissional, mas também hospedava esses combatentes que estavam, em trânsito por Curitiba, por exemplo. Com a redução progressiva das demandas assistenciais, esse mesmo espaço foi sendo reconfigurado como Museu do Expedicionário. Esse deslocamento é importante, porque à medida que o socorro aos veteranos perdia a centralidade, a guarda dos objetos, documentos e testemunhos se tornava um modo de preservar a própria autoridade da entidade e oferecia uma base simbólica para sua circulação em outros espaços.
A autodefinição apolítica e apartidária da LPE convivia com uma inserção recorrente em circuitos eleitorais de orientação conservadora. É o caso, por exemplo, do Felipe Aristides Simão, que foi o primeiro presidente da entidade e foi um vereador eleito pelo Partido Libertador em 1951, reeleito em 55. Ele também concorreu à prefeitura de Curitiba em 58, numa coligação entre PL, não confundir com o atual Partido Liberal, né, o Partido Libertador, e PDC, justamente no período em que voltava a ocupar a presidência da LPE. Né. Na revista O Expedicionário, que era o órgão oficial da entidade, se fazia circular propaganda de candidatos ligados à associação. E durante a minha pesquisa, no arquivo morto da LPE, eu encontrei centenas de fichas de filiação ao Partido Libertador, organizadas pelo próprio Simão, e correspondências da campanha enviadas a associados. Vale dizer que esse material também já foi trabalhado pelo Denison de Oliveira, um pesquisador da UFPR, que mais tarde eu vou falar. Logicamente, o trânsito partidário alcançou, dentro da associação, outros dirigentes. Né? Teve o José Machuca, que se elegeu deputado pelo PTB, o Mário Montanha Teixeira, que circulou pelo PRP, né, Partido de Representação Popular, já citado pela Letícia, que é um partido associado à tradição integralista, o Tadeu Sobocinski, que também foi vinculado ao PSP, Ítalo Conte e Agostinho José Rodrigues também chegaram à Câmara dos Deputados pela Arena, que era, na época, o partido de sustentação do regime militar. Então, o espaço dedicado à memória da FEB servia, assim, a uma espécie de produção de redes políticas que eram muito específicas. Né? E não seria exagero sugerir que a autoridade memorial acumulada pela entidade pôde ser convertida em capital político sob uma linguagem moral da assistência, da homenagem e da defesa dos veteranos. A batalha contra o esquecimento assume nessa modalidade uma dupla função: reinscrever os veteranos num espaço de reconhecimento considerado insuficiente e sustentar posições de autoridade dentro e fora da associação. Bom, a segunda modalidade é historiográfica e acadêmica. Seu princípio de legitimação, como a gente sabe, repousa no método, na crítica documental, na contextualização das fontes, na capacidade de transformar objetos, testemunhos e coleções em problemas de pesquisa. No caso paranaense, porém, essa modalidade não aparece como exterior à família Fabiano. A Carmen Lúcia Rigoni, por exemplo, uma historiadora já falecida, aproximou-se da FEB por uma via familiar e afetiva. A presença da fotografia de Felipe D'Atolla, tio dela, acompanhou a sua infância e ajudou a constituir a campanha italiana como objeto de memória. O Denison de Oliveira, por outro caminho, explicita, né, uma socialização em meios militares. Ele explica essa adesão a esse tipo de pesquisa, esse tema de pesquisa pela vida, o fato de que a família foi vinculada às Forças Armadas, a infância dele sob o regime militar, a passagem pelo Colégio Militar de Curitiba e acesso precoce à literatura de história militar e a sua posterior formação universitária. Em ambos os casos, a pesquisa histórica nasce de trajetórias que são situadas, né, e meio que se transformam em forma de engajamento memorial. Esse engajamento, contudo, não se confunde com uma adesão simples à autoridade associativa. Ao trabalhar com os acervos, guias, exposições, entrevistas e projetos de extensão, esses historiadores ampliaram a circulação pública da memória da FEB e reforçaram a denúncia de seu, entre aspas, novamente, esquecimento. Ao mesmo tempo, passaram a questionar as condições de guarda, o acesso, a administração desses materiais ali dentro do museu. Teve o caso das denúncias da Rigoni, do Oliveira, sobre o abandono, né, do Museu do Expedicionário, a falta de rotatividade na direção, a exclusão de civis, a resistência ao voluntariado e a doação de peças para quartéis, mostram que a historiografia também disputa os usos legítimos dos acervos. Esse lugar é ambíguo, né? A historiografia participa da valorização memorial da FEB, mas reivindica para si a autoridade de classificar, de criticar, publicizar e, de certa forma, controlar reflexivamente as condições de preservação e transmissão desse passado. A terceira modalidade, ela é militar institucional. O princípio de legitimação, nesse caso, é a continuidade entre a campanha da Itália e a tradição militar brasileira. A FEB, então, nesse caso, é reenquadrada como prova de disciplina, bravura, patriotismo, cumprimento do dever e combate ao nazifascismo.
No caso paranaense, a figura de Max Wolff Filho condensa um pouco essa passagem entre o herói regional, símbolo associativo e agora patrimônio moral do Exército, né? O nome dele organiza homenagens no Museu do Expedicionário e no 20º Batalhão de Infantaria Blindado, em Curitiba. Em 1996, o 20º Batalhão de Blindado solicitou à LPE, por exemplo, a doação definitiva do acervo histórico referente a Max Wolff Filho, que foi destinado à Sala da Memória do quartel. Em algum momento, de fato, a parte substancial desses objetos e documentos foi transferido ao batalhão. Também aqui, a batalha contra o esquecimento possui uma função própria. Nesse caso, é manter a FEB lembrada significa preservar uma espécie de símbolo útil às Forças Armadas. A campanha da Itália oferece uma reserva moral importante, né? São soldados brasileiros que têm combatido o nazifascismo em nome da liberdade, da democracia, da civilização ocidental. E no pós-guerra, essa imagem pôde ser mobilizada de maneiras variadas, né? Inclusive para justificar intervenções políticas realizadas pela instituição militar em nome, muito entre aspas, da democracia, da ordem e da nação. Em Curitiba, a presença do Exército em cerimônias, salas de memória, homenagens, enfim, e disputas de custódia revela que a instituição também participa da definição das formas legítimas de narrar a FEB. A transferência dos objetos de Max Wolff Filho para o quartel meio que exemplifica um pouco esse deslocamento, né? O acervo deixa o circuito associativo e passa a operar numa espécie de moldura ritual, mais diretamente militar. O caso paranense permite observar essas três modalidades em funcionamento conjunto, né? A LPE mobiliza os acervos como herança, reparação, prestígio, instrumento de influência política. A historiografia transforma em fontes, objetos de crítica e meios de intervenção pública. O Exército os reinscreve em rituais, símbolos e genealogias institucionais. Então, uma mesma peça pode circular como relíquia familiar, como documento probatório, objeto museológico, fonte acadêmica e emblema. A cada deslocamento se atualizam, né, os critérios de valor, o seu público e os sentidos atribuídos a ela. Por fim, eu gostaria de concluir, então, retomando a pergunta que orientou esta fala, né? A quem compete narrar legitimamente o passado da FEB? E ainda que eu me reserve a não respondê-la, o caso da família febiana sugere que essa autoridade não deriva de um princípio único, né? Ela se distribui entre a experiência vivida, a herança familiar, a custódia dos acervos, a relação de chancela militar, a crítica historiográfica e também a capacidade de fazer circular publicamente certos objetos e representações do passado. A alegada batalha contra o esquecimento atravessa todas essas modalidades, mas assume sentidos distintos em cada uma delas, né? Dever moral e familiar, intervenção engajada no espaço público, preservação de um símbolo institucionalmente útil, e etc. Aprender essas variações, né, exige acompanhar os acervos em suas operações concretas, né? Os princípios que orientam a sua organização, os critérios de classificação, as formas de ordenamento, as lógicas de acumulação, as trajetórias de doação, de empréstimo, retenção e disputa. Ou seja, uma medalha guardada em casa, uma ficha partidária preservada no arquivo morto, uma fotografia deslocada para uma vitrine, um objeto transferido ao quartel, ou uma coleção aberta à pesquisa acadêmica não possuem um sentido fixo, né? Esse valor se redefine nas relações de troca, nos usos rituais, políticos, familiares e institucionais e historiográficos a que são submetidos. Por isso, estudar os acervos da FEB, mas eu diria qualquer tipo de acervo, implica seguir seus percursos sociais, né? Investigar quem acumula, quem seleciona, quem classifica, quem exibe, quem autoriza o acesso, quem doa, quem retém e quem constantemente atualiza o sentido desses materiais. Obrigado. Vou fechar aqui agora. Muito obrigada, Gabriel, pela ótima apresentação também. Queria chamar de novo a professora Letícia. Acho que é muito interessante como vocês dois vão abordar a questão das famílias, né, dessas famílias institucionais, que, né, no caso da Letícia, são famílias consanguíneas, no caso do Gabriel isso oscila um pouco, mas essa reivindicação dos direitos e desses bens de distinção, né? E me chama a atenção, acho também na apresentação do Gabriel, como existe essa dispersão pelo país, né, desses diferentes acervos. Queria saber se você
conseguiu identificar alguma diferenciação, né, se há algum discurso que oscila, seja partidário, político, né, nesses diferentes estados onde tem essa representação desses acervos, essa luta por essa manifestação. E vocês dois comentaram também do papel das mulheres, né, na preservação desses acervos, como são personagens que às vezes ficam muito ocultas. Eu acho que, sobretudo, quando a gente tem esse imaginário talvez mais comum do empresariado, ou mesmo de forças armadas, né, e como elas vão ter um papel muito importante, né, nessa preservação e nessa tentativa de atualização de um legado que vai se esvaindo conforme o tempo passa. Né? Então, queria, se vocês puderem comentar um pouco mais sobre isso, já agradecer também novamente pelas ótimas falas. Não sei se a Tayane quer falar alguma coisa também. Oi, Letícia, quero agradecer a vocês, né, e algo que, assim, fica perceptível na fala de vocês, né, é a questão da memória como um constante território em disputa, né, tanto do passado como do presente também, né, com essa tentativa de reafirmação de certos tipos de memória. E isso a gente vê dessas questões que vocês levantaram e que perpassam pelos arquivos, né, por direitos, por uso desses acervos, né, e exclusão de outras memórias em favor dessas, né? Porque a gente sempre tem que ter em mente nessa questão que o lembrar e o esquecer, eles são partes relacionadas nos arquivos, né? Então, acho que foi algo que vocês dois apontaram muito bem, né? E aí acho que uma questão assim que eu levanto é que cuidados que vocês diriam necessários, né, ao lidar com essas fontes que vocês trabalharam no sentido de questionar essas fontes, né? Como questionar essas fontes historicamente, né? Eu acho que isso eu estou levantando essa questão porque, com certeza, nós temos alunos que ainda estão no início com as fontes, né? Então, esse cuidado na pesquisa, né? Que a gente precisa ter com as fontes. Acho que talvez responda as questões de alguns alunos que estão assistindo. Obrigada. Começa a Letícia, por ordem de apresentação. Tá bom. Obrigada pelas questões que permitem a gente, né, esmiuçar algumas coisas que na pressa não dá para comentar direito. Eu vou começar pelo fim, pela pergunta da Tayane, que eu acho que é bem importante, porque assim, de ordem metodológica, né, como exercer, né, essa crítica documental sobre esses acervos e os acervos, enfim, museológicos, arquivísticos, de uma forma geral. Eu acho que a gente tenta partir de eu, na verdade, assim, quando nós fizemos o trabalho sobre o arquivo do Eugênio Schmöckel, a gente partiu de uma frase do Eric Ketelaar, né, que é um documentarista, historiador cultural holandês muito interessante, quando ele fala assim que é legal pensar os documentos não tanto como coisas em si, ele estava se posicionando naquele debate sobre as abordagens mais metafóricas dos arquivos, uma linha mais Foucaultiana, ou sobre as abordagens mais ontológicas, mais, né, dos arquivistas que os compreendem assim como, enfim, conjuntos que tem um contexto específico de registro, enfim. A ideia é pensar esses acervos não só como fonte, mas como objeto também, e, sobretudo, como vetor de relações sociais, né? Eu acho que o trabalho do Gabriel mostrou muito bem também como esses diferentes itens de acervo eles vão sendo retestados nos seus valores, nos seus significados, nos seus sentidos, à medida que eles vão circulando socialmente, vão sendo apropriados pelos agentes, que fazem deles, inclusive, um item que diz respeito à sua própria identidade social também, né? Que é algo que, enfim, a antropologia explora muito bem, como é que certos atributos dos artefatos são transferíveis aos possuidores, né? Nessa relação. Então, passa por aí. Eu não vou querer me estender muito, vou deixar o Gabriel falar também sobre isso.
porque o principal é tentar compreender que tudo isso é parte da cultura material, sabe, de uma sociedade. E a memória, de fato, como você bem, né, sublinhou, Tayane, ela está permanentemente em disputa. Então, mesmo aí, chegando na questão das mulheres, mesmo essas mulheres que tradicionalmente tiveram esse papel de bastidores, e eu acho interessante pensar sobre esse contraste do posicionamento delas, principalmente em relação aos arquivos, né? As mulheres a quem cabe muitas vezes organizar a casa, inclui organizar papeladas, inclui um poder que é, de certa maneira, arcôntico, para usar aí a expressão do Derrida, né? De um certo poder de posse e de ordenamento dessa documentação, mas dentro de uma invisibilidade, né? Mas essas mulheres, assim como o integralismo, os engajamentos com a extrema-direita têm saído da gaveta nos últimos tempos, essas mulheres também têm vindo para frente da cena, ainda num movimento contínuo, que isso não acaba nunca, de, né, usos desses passados, apropriações engajadas, né, dessas histórias, enfim. É o caso da Edith Gertner, que ultimamente tem sido recuperada como quase como se ela fosse uma feminista, assim, uma mulher à frente do seu tempo, uma leitora, vivia no seu isolamento, com seus gatos, né, na sua fruição estética, enfim, numa colônia dominada por homens, mas a gente sabe que as coisas não são nem tão na A, nem tão na B, né? Então é preciso perspectivar essas histórias em função dessas relações. E é por isso que eu acho que o foco dos nossos trabalhos ele repousa mais sobre o processo de transmissão do que sobre o conteúdo dessas narrativas especificamente. Era isso. Bom, já pegando, né, seguindo o fio da meada que a Letícia destrinchou, eu acho que, respondendo a Tayane, essa questão de como esses cuidados, né, de como lidar com as fontes, de como questioná-las, assim, muitas vezes, para além de tudo que a Letícia já mencionou, é importante a gente recorrer muito às entrevistas, né, de conhecer essas pessoas, saber como é que isso circula, de estar vendo de fato, assim, não, como a Letícia já ressaltou, sublinhou, assim, não um conteúdo, se aquilo é um objeto autêntico ou não, mas ver como aquilo está circulando nas redes de troca, nas relações das pessoas mesmas e principalmente nos seus usos, assim. Mas não só nos usos declarados, nesses usos que também se escondem, né? No caso da LPE, a gente olha estatuariamente, assim, eles se fundam como uma associação apolítica, né? Mas esse apolítico deles vinha em contraponto ao fato de que a primeira associação, a ESB, tinha muitos comunistas no começo, né, na década de 40. Então eles vêm como uma reação à associação comunista e eles são anticomunistas, digamos assim, mas se colocam como apolíticos. E eles, todo esse processo de denegação dessa dimensão política, que meio que encobre um pouco, assim, essa atuação, esses usos dos espaços memoriais, dos acervos, da legitimidade que eles produzem ao investir, né, nesses acervos, nesses processos todos, assim. Eu acho que cada caso é um caso, assim, né, mas existem essas coisas gerais, assim, de pesquisa que é um pouco enfiar a cara, conversar com as pessoas, estar ali, ver o máximo possível de informações que a gente consegue reunir pelo campo, né. Sobre as variações regionais, essas variações políticas, assim, a princípio, todas elas partilham de uma mesma estrutura de transmissão, assim, daquilo que pode ser considerado legítimo dentro desse conjunto de pessoas engajadas ali que eu coloco como a família febiana, que é comemorar a FEB, celebrar a FEB, mas todas elas, todas as associações que eu conheci, que eu estudei, dos eventos que eu participei, tem uma pegada mais conservadora, digamos, politicamente. Assim. Aonde esse conservadorismo varia? Nos historiadores. Mas não é regra também. Mas na historiografia acadêmica a gente vê trabalhos ou pessoas que têm alguma atuação política mais à esquerda, por exemplo. Mas dentro
dos espaços do Exército, por exemplo, e das associações como a LPE, a Casa da FEB no Rio, o Museu Expedicionário em Jaraguá, o caso do Forte do Brum, aqui em Recife, por exemplo, eles estão muito ligados a uma lógica bem, um pouco suavizada atualmente, assim, mas bem anticomunista ainda, que decorre muito da história mesmo, assim, dessas associações, né? No primeiro capítulo da tese que eu estou escrevendo agora, é um pouco isso, assim, reconstituir esse processo histórico de origem das associações, explica o porquê que agora, nos eventos como os encontros nacionais de veteranos, que já quase não tem mais veteranos, são só os familiares, descendentes, esses pesquisadores e integrantes do Exército, a gente tem um evento onde as pessoas estão falando, usando as mesmas palavras e querendo dizer coisas diferentes. As pessoas estão sempre falando de liberdade, de democracia, mas os historiadores estão falando de uma coisa, os militares estão falando de outra. É um engano conveniente, assim, né? Isso permite a união deles nesses eventos, mas há, dentro da estrutura da família febiana e dentro desses grupos específicos, uma estrutura comum, que é de celebrar e de trazer isso dentro de uma lógica apolítica. E esse apolítico é sempre, se for falar de política, que seja à direita e nunca à esquerda. No caso das mulheres, assim, um negócio muito importante da pesquisa, assim, porque, de certa forma, tem essa coisa que a Letícia já estava falando também, assim, mas é que é a categoria família, né? Então a gente tem, eles se chamam, né, de família febiana, tem essa coisa da família militar, o lugar da categoria família dentro da instituição militar, né? Ou de movimentos mais à direita, desse conservadorismo político, por exemplo, do integralismo, né? Deus, pátria, família. Então, tudo isso gira em torno dessa categoria e isso se expressa na própria hierarquia das coisas. Assim, as mulheres estão ali organizando as coisas, elas são filhas que herdaram, por exemplo, pensões, mas também essa obrigação de manter o legado dos pais, mas acabam ocupando posições que na época que os pais estavam vivos não eram permitidas, assim, né? Porque era um espaço de homens, um espaço de militares, né? E isso foi mudando com esse processo de deterioração das associações mesmo, com a morte dos veteranos, e isso acompanha nos anos 90 e 2000 essa transformação que passa pela historiografia, de valorizar pessoas mais invisibilizadas, então começa a se pesquisar mais as enfermeiras da FEB, isso acontece ao mesmo tempo que as filhas também estão aparecendo mais como presidentes das associações, estão promovendo mais os eventos, então é um negócio muito interessante, assim, como esses papéis vão se invertendo, mas ao mesmo tempo parece que permanece a lógica desse papel estereotipado da mulher como administradora de um âmbito doméstico, né? Elas continuam administrando a casa da FEB, por exemplo, né? Tem esse nome, que até pouco tempo foi presidida por uma mulher, mas ela infelizmente faleceu, se eu não estou enganado, foi no começo desse ano, no final do ano passado. Agora é um homem que sucedeu, mas era só porque não tinha mais nem descendentes. Ela era a última descendente viva, assim, então isso é um outro caso. Eu acho que é isso, né? Não vou ficar me estendendo demais na fala, porque esse assunto não se esgota muito facilmente. Acho que é interessante também, acho que agora você também comentou a questão das enfermeiras, né? Eu acho que também fala um pouco desse silenciamento desses outros agentes, né? Que a Letícia também comentou, né? Como esses, por exemplo, os indígenas, né? Os afrodescendentes, essa mão de obra que não está, né? Assim, aparente no discurso, mas ela perpassa a construção desses acervos, né? A construção desses legados. E eu acho que acho que o que me chama muita atenção é essa preocupação com essa permanência, quando os agentes vão falecendo, né, vai ficando tão distinto no tempo, distante no tempo, né, até para a nossa geração, né, assim, a geração da FEB é dos meus avós, né, assim, é muito distante já no tempo, né, como você consegue manter a permanência dessa importância, porque os acervos, eles permanecem de uma certa forma pela sua materialidade, né? Mas tem que ter algum espaço que os preserve, alguém que continue falando sobre eles, para que eles consigam ter o seu discurso atualizado, né?
É isso, eu, enfim, queria muito agradecer, né, Posso você. falar uma coisinha? Fala, Desculpa, Letícia. Cecília, te interromper, mas é que você Imagina. tocou no assunto da minha menção ali a outras etnias não nomeadas nessas narrativas, né? Mas eu queria só registrar uma coisa que me chama muita atenção, é que, primeiro, assim, todo esse movimento em torno de construir essa saga imigrante, ele vem como uma reação à campanha de nacionalização e tal, uma reação política e tudo mais, mas também vem num momento em que a cidade está se reconfigurando demograficamente com a chegada de migrantes, né, que vão trabalhar nas fábricas. E é interessante notar que esses migrantes, em geral vindos do Paraná, e de classe baixa, eles não são nomeados nem entre os insiders, nem entre os outsiders, porque eles não se configuram, eles não se representam em termos étnicos. Então, assim, em Joinville, em Jaraguá, em Blumenau, nesse norte de Santa Catarina, a etnicidade canaliza a apreciação das posições, das diferenças, entende? De uma maneira que, inclusive, invisibiliza desigualdades socioeconômicas, por exemplo. Então, é uma coisa que que eu não tive tempo de falar ali, mas eu queria deixar registrado, já que você tocou nesse ponto, Cecília. Obrigada. Eu acho que é muito bom você trazer isso, Letícia. Acho que também dialoga um pouco com a questão da Tayane, porque é isso, né? Como a gente olha para as fontes, mas como a gente escolhe os marcadores, ou como a gente percebe quais são os marcadores que estão sendo enunciados, né? Estão sendo reclamados nessas fontes, né? E é realmente muito marcante essa coisa da etnicidade e muito como se fosse uma coisa muito bem dividida também, e não tivesse mixigenação de uma certa forma. Acho que tem um pouco esse discurso também de uma certa pureza, né, que atravessa, né, os acervos de imigração, de colonização, que, enfim, tá dialogando com essas questões de etnicidade mesmo. É engraçado porque, voltando à questão das entrevistas que a Tayane falou, nas entrevistas que tem lá no Univille, que a gente usou como fontes também, você percebe nos relatos que a coisa era muito mais misturada na prática, né? A gente comia, sei lá, linguiça com arroz, linguiça alemã, aquela branca, com arroz e feijão, com farofa, os alambiques, né? Os casamentos interétnicos, enfim. A coisa não é como a narrativa conta, né? Oficial, assim. E a importância de olhar para as fontes, né? Olhar para os acervos para também descobrir nas entrelinhas, né? No contrapelo, o que não está escrito. Acho que é isso. Eu estou muito contente, agradecer, né, muito pela fala de vocês. Eu acho também são questões que, embora sejam, né, estão lá na década de 40, 50, até antes, né, com integralismo, mas como são muito atuais, né, esses saltos que elas estão dando, né, a partir da década de 2000 também, que vocês falaram desses novos reavaliações, inserções de discursos, acho que é muito elucidativa também do nosso presente, né. E é isso, agradeço mais uma vez pelo tempo, né, e pela partilha de vocês. Eu também gostaria de agradecer. E, assim, essa mesa foi muito rica e muito importante, que ela evidenciou essa necessidade, né, de revisitar essas fontes, né, e da gente perceber os entrelaçamentos, as várias possibilidades de pesquisa, né, metodológicas, como aplicá-las, né. Então, assim, agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. A gente que agradece. Obrigada, Tayane. Exatamente. E as pessoas estão agradecendo muito também nos comentários, falando que parabenizando pelo trabalho, que foi um encontro muito esclarecedor e maravilhoso, e que as pessoas estão muito felizes também por poderem ter ouvido vocês. Agradecer só a presença da professora Piazza também, que está presente, também um prazer saber que ela está nos escutando. Grande Fátima. Minha colega e professora do Gabriel da Cecília, né? Pois é, uma alegria. Grande Fátima.
Obrigada, gente. Eu vou encerrar a gravação, então, e ela vai ficar disponível no canal do YouTube, Acervos Pessoais Ponto em Foco, onde vocês podem assistir a essa gravação e aos encontros anteriores. Obrigada, pessoal. Ah.